Abel alerta para a falta de pontaria do Palmeiras na reta final do Brasileirão. Técnico acredita que empate contra o Bragantino foi mais um que o time pecou pela falta de eficiência. Tem que marcar. O Palmeiras tem o segundo melhor ataque do Brasileirão betano, com 46 gols. Para se ter ideia, o time só perde para o líder Botafogo neste quesito, que tem um gol a mais. Apesar disso, algo relacionado ao poder ofensivo do Verdão vem incomodando Abel Ferreira. Nos últimos 3 jogos, o time vem apresentando uma menor eficiência na hora de definir as jogadas. Contra o Vasco e o Atlético Mineiro, isso não impactou tanto, pois a vitória acabou sendo garantida. Porém, no último confronto contra o Bragantino, o problema voltou a aparecer. Mesmo criando oportunidades para marcar, o Palmeiras novamente bateu na trave. Ou melhor, bateu para fora, no goleiro e em qualquer lugar, menos dentro das redes. Como resolver? Tem um ditado no futebol muito conhecido que diz: quem não faz, toma. Mesmo que o Verdão não esteja sofrendo tanto da defesa, a falta de uma melhor eficiência para definir já foi latente contra o Bragantino. As grandes oportunidades do jogo foram nossas, uma na cabeça do Lopes, uma do Maurício, uma nos pés do Rony e essa última que o Dudu arrematou e o goleiro, Cleiton, segurou o empate e começou Abel Ferreira. Na sequência, o técnico português disse que esse problema já vem incomodando e ligou o alerta. Acho que é mais um jogo que se resume em eficácia. Apesar do Palmeiras ser das equipes que mais faz gol, hoje nessas 4 que criamos deveríamos ter feito o gol, encerrou. O Palmeiras aparece na segunda colocação com 57 pontos. O time tem 3 a menos que o líder Botafogo, que venceu na rodada e ampliou para 60. Com 15 dias de data FIFA, o Palmeiras só volta a entrar em campo no dia 20 de outubro, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Vini Júnior é cortado da seleção e a ausência de Estevão repercute entre palmeirenses. Atacante do Palmeiras voltou a jogar neste sábado 5 contra o Red Bull Bragantino. Vini Júnior cortado da seleção. Neste domingo 6, após empatar com o Red Bull Bragantino e ver o Botafogo vencer o Atlético, o torcedor do Palmeiras não iniciou a semana de maneira contente, nem mesmo com a volta de Estevão. Fora dos últimos jogos do Verdão, o camisa 41 retornou ao time neste sábado 5, mas não conseguiu fazer o alviverde somar 3 pontos. No entanto, seu nome bombou nas redes sociais por outro motivo. Isso porque na manhã de hoje, a CBF anunciou o corte de Vini Júnior dos próximos 2 jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. Além disso, o meia Andrés Pereira do Fulham, ING, foi chamado para o seu lugar. Como a joia palmeirense esteve na última lista de Dorival Júnior e já retornou aos gramados, muitos torcedores criticaram a não convocação do talento alviverde, principalmente pela opção chamada no lugar. Mais sobre o corte. Falando um pouco mais sobre a lesão de Vini, é válido frisar que o Real Madrid divulgou nas últimas horas que o camisa 7 está com uma lesão cervical, constatada e confirmada após uma bateria de exames médicos. Vale lembrar que a lista prévia de Dorival já contava com mais atacante do que meia. Isto é, este pode ter sido o motivo do treinador ter chamado um atleta de outra posição em relação a Vini. Pressionado no cargo por conta dos últimos resultados, Dorival vai dirigir a seleção brasileira nas partidas contra Chile e Peru, que estão previstas para os dias 10 e 15 de outubro em Santiago e Brasília, respectivamente. Sem Estevão, o tema agitou não só os palestrinos, mas grande parte dos fanáticos por futebol. Palmeiras perde chance de encostar no Botafogo e só empata com o Bragantino. Empate sem gols deixa Palmeiras mais longe do Botafogo, já que cariocas venceram na rodada. Bragantino olha para baixo na tabela. Palmeiras apenas empata. O Palmeiras acabou tropeçando na 29ª rodada do Brasileirão betano. Fora de casa contra o Bragantino, o Verdão não saiu do 0-0 em Bragança Paulista. A partida foi disputada no estádio Nabi Abeid. O resultado fica ainda pior para o Alviverde porque o Botafogo, concorrente direto na luta pelo título, venceu o Atlético Paranaense fora de casa e aumentou a vantagem na ponta da tabela. Na primeira etapa, o jogo teve um ritmo mais lento, mas as equipes se alternaram nos chutes a gol. Flaco Lopes perdeu chances pelo lado do Palmeiras, enquanto Mosquera era o jogador mais perigoso do lado do Bragantino. O Palmeiras liderou a posse de bola na primeira etapa, mas era um jogo improdutivo dos comandados de Abel Ferreira, que não conseguiram ameaçar o goleiro Cleiton. Segundo tempo foi mais movimentado. Na segunda etapa, após o intervalo, as alterações surtiram efeito dos dois lados. No Alviverde, Estevão e Dudu entraram bem, dando novo fôlego ao setor ofensivo do Porco.
O garoto fez uma jogada pelo lado direito e deu um belo passe para Rony, que acabou isolando. Já o camisa 7, caindo pelo lado esquerdo, levou perigo ao goleiro Clayton, que salvou o Bragantino em uma defesaça já na metade final da segunda etapa. Ao som do apito final, o Palmeiras foi aos 57 pontos, agora 3 atrás do Botafogo. Já o Bragantino manteve a 13ª colocação com 34 pontos, e aguarda o fim da rodada para saber a diferença para a zona de rebaixamento. Torcida do Palmeiras pede saídas de Rony e meio-campista, não podem ficar. Camisa 10 entrou no segundo tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino e perdeu chance clara de gol, o que revoltou torcedores. Críticas para Abel e jogadores. Red Bull Bragantino x Palmeiras se enfrentaram neste sábado 5 no Nabizão, pela 29ª rodada do Brasileirão Betano e ficaram no empate por 0-0. O Verdão ficou mais longe do líder. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense fora de casa e abriu 3 pontos em relação ao Alviverde. Após a partida, Abel Ferreira foi bastante criticado pela demora nas substituições. Abel colocou Dudu em campo apenas aos 33 minutos da etapa final e o camisa 7 foi bem no jogo. Por outro lado, a torcida do Verdão disparou críticas contra Rony e Gabriel Menino. Gol perdido gera revolta na web. Aos 45 minutos do segundo tempo, o jovem Estevão fez boa jogada individual e serviu o camisa 10. Dentro da área e livre de marcação, o atacante chutou a bola para o alto e desperdiçou a chance. Um dos dias mais felizes da minha vida será quando Rony vazar do Palmeiras, disse um torcedor na web. O camisa 10 é alvo do Cruzeiro para 2025 e o Alviverde pede 37 milhões de reais no jogador. Gabriel Menino também saiu ileso. O volante entrou na vaga de Richard Rios e pouco acrescentou ao time. Com isso, o meio-campista recebeu muitas críticas e torcedores o querem longe do clube em 2025. Além disso, após o apito final, jogadores das duas equipes se desentenderam e o árbitro Braulio da Silva Machado decidiu expulsar Gabriel Menino do Palmeiras e Lucas Cunha do Bragantino. Na web, torcedores palmeirenses afirmaram que o meio-campista suspenso é reforço. O próximo compromisso do Verdão é contra o Juventude, no dia 20 de outubro, pelo Brasileirão. Palmeiras pede 95 milhões de reais por Rony e Cruzeiro define quanto pode pagar. Atacante pode ser negociado em dezembro e a diretoria do Verdão definiu o preço para fechar negócio com o Alviceleste. Torcida do Verdão critica o camisa 10. No sábado 5, o Palmeiras empatou por 0-0 com o Red Bull Bragantino, no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada do Brasileirão Betano, e um dos mais criticados no jogo foi Rony. O atacante perdeu uma chance clara de gol no fim do jogo e a torcida pede a saída do jogador no fim do ano. O maior interessado na contratação do camisa 10 é o Cruzeiro. O Alviceleste promete pagar salário mensal de 1,5 milhão de reais mensais para fechar com Rony, como noticiou a página Bolave Palmeiras. Porém, as duas equipes têm um impasse financeiro para fechar negócio. Leila pede quase 100 milhões de reais. De acordo com informações apuradas por Thiago Fernandes, o Alviverde recentemente pediu 16 milhões de euros, 95 milhões de reais na cotação atual, para vender o camisa 10. Porém, o jornalista informou que o Cruzeiro descarta pagar esse valor e oferece 4 milhões de euros, 23 milhões de reais, para assinar com o atacante. O clube mineiro, porém, segue interessado na contratação. O Alviceleste quer avançar nas tratativas para fechar com o camisa 10, mas a janela de transferências está fechada. Ou seja, não precisa ter uma definição rápida e a Raposa aposta que o Verdão vai acabar aceitando um valor menor. No clube paulista desde 2020, o atacante tem contrato até o fim de 2026 e 50% dos direitos econômicos estão ligados ao Verdão. Atualmente, ele é reserva no time de Abel Ferreira. Se o camisa 10 tem situação indefinida no mercado da bola, Lázaro já foi informado pela diretoria que não será comprado junto ao Almería, mas deve ter empréstimo estendido para o Mundial.